A paz do Senhor, meus amados irmãos, desejo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso soberano Pai, e as consolações do Espírito do Senhor esteja com todos vocês, amém? Vamos ao capítulo 13 do segundo livro de Samuel. Amon ama a Tamar e comete incesto. São dois irmãos consanguíneos, né? Que a Bíblia relata esse incesto, que é o relacionamento entre dois irmãos da mesma família. E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. E ele lhe disse: Por que tu, de manhã em manhã, tanto emagreces, sendo filho do rei? Não mo farás saber a mim? Então lhe disse Amon: Amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: Deita-te na tua cama e finge-te doente, e quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Amnon ao rei: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi à casa a Tamar, dizendo: Vai à casa de Amnon, teu irmão, e faze-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado. E tomou massa e amassou e fez bolos diante dos seus olhos e cozeu os bolos. E tomou a assadeira e os tirou diante dele. Porém, ele recusou comer. E disse a Amnon: Fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Amnon a Tamar: Traze a comida à câmara e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e os trouxe a Amnon, seu irmão, à câmara. E, chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém ela lhe disse: Não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois, Amnon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor com que a amara. E disse-lhe Amnon: Levanta-te e vai-te,
Então ela lhe disse: Não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém, não lhe quis dar ouvidos. E chamou a seu moço que o servia e disse: Deita a esta fora e fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens do rei com capas. E seu criado a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça, e foi-se andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, irmã minha, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Porém, Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque Absalão aborrecia a Amnon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Absalão mata Amnon. E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosquiadores em Baal-Razor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E veio Absalão ao rei e disse: Eis que teu servo tem tosquiadores. Peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. E instou com ele, porém ele não quis ir, mas abençoou. Então disse Absalão: Quando não, deixa ir conosco Amnon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: Para que iria contigo? E instando Absalão com ele, deixou ir com ele a Amnon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Tomai sentido, quando o coração de Amnon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: feri a Amnon, então o matareis. Não temais, porventura não sou eu quem vos ordenou? Esforçai-vos e sede valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, veio a nova, ou seja, a notícia a Davi, que se dizia: Absalão feriu todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e rasgou suas vestes e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com vestes rotas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não diga o meu senhor que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Amnon. Porque assim o tinha resolvido fazer Absalão desde o dia em que ele forçou a Tamar, sua irmã. Não se lhe meta, pois, agora no coração do rei meu senhor tal coisa, dizendo:
morreram todos os seus filhos do rei, porque só morreu Amnon. E Absalão fugiu. E o jovem que estava de guarda levantou os seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho, por detrás dele, pela banda do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra do teu servo, assim sucedeu. E aconteceu que, quando acabou de falar, os filhos do rei vieram e levantaram a sua voz e choraram. E também o rei e todos os seus servos choraram com muito grande choro. Absalão foge para Talmai e depois volta para Jerusalém. Assim Absalão fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesu. E Davi trouxe Dó por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Gesu, esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Amnon, que era morto. E assim aconteceu essa tragédia, né? Entre os filhos de Davi, Absalão, Amnon, Tamar, né? O trio assim que são os personagens principais dessa tragédia ao qual nós lemos neste capítulo. E nós vimos aí através da palavra de Tamar que eles chamavam de loucos aqueles que cometiam incesto, aqueles estupradores, né? Eram chamados de os loucos de Israel. E, infelizmente, aconteceu esse fato lamentável, né? Numa família real, numa família em que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas o pai não tem culpa dos erros dos seus filhos, não é? Às vezes a gente ensina o menino no caminho em que deve andar e ele ainda acaba fazendo coisas erradas em sua vida, não é? Que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal.